Toda vez que o bolsonarismo se une ao Centrão, tem uma coisa que acontece. Vem a roupagem ideológica, vem a justificativa para enganar o povo, mas no fundo é corrupto se beneficiando. É isso que está acontecendo. O discurso é sempre bonitinho, sempre falam de liberdade de expressão, mas minha gente, no final das contas é uma parcela da política se unindo para se proteger, para manter a impunidade desse país, que sempre é muito grave e agora ameaça aumentar. Eu queria saber dos senhores se houve de fato esse apoio da maioria e qual interesse até inclusive em comum de partidos até que compõem a base do governo nesse momento em relação a esse texto. Boa noite. Hoje, o que está acontecendo aqui é um grande absurdo. E, de fato, existe uma maioria do plenário que vem se colocando a favor desse projeto. Mas como que essa maioria foi possível? Uma união de bolsonaristas com parcelas do Centrão. Minha primeira pergunta é, o que de bom pode ter para a população, para quem está nos acompanhando, quando bolsonaristas e uma parcela do Centrão decidem caminhar juntos? O que é essa PEC da blindagem, da impunidade que a gente está votando agora? É um libera geral. É a coisa mais absurda do mundo, é um desrespeito. É você dizer, se for abrir uma ação, um processo contra um parlamentar, o Congresso tem que autorizar. Detalhe, votação secreta. A população não vai poder nem pressionar. Um parlamentar foi preso em flagrante, cometendo um crime inafiançável, o Congresso tem que autorizar, para dizer se vai continuar preso ou não. Detalhe, mais uma votação secreta. É um grande absurdo e a gente vê o quanto que a impunidade, volta e meia, ela toma força nesse país. Querem impunidade para político criminoso, para político corrupto e querem impunidade também para quem tentou arquitetar, quem tentou implementar um golpe de Estado. É disso que se trata a anistia. É impunidade para todo lado, de corrupto a golpista. Quem é que perde? Todos nós. E aí eu finalizo com uma pergunta. Infelizmente, essa votação contra o meu voto está com maioria no plenário. Mas qual que é a opinião da maioria da população? Que é a maioria que importa. A maioria da população não aguenta mais corrupção, não aguenta mais se falar de anistia para golpista, quer que a gente vote reforma do imposto de renda, projetos para a segurança pública, projetos para a educação. É a gente poder progredir e não retroceder. Parece que cada vez que o Brasil dá um passo para frente, uma parcela da política trabalha junto, dá as mãos para a gente dar 2 passos para trás. E realmente é um dia assim bastante indignante para quem trabalha aqui. Deputado, eu repito a pergunta para o senhor também, queria entender quais são os pontos em comum, inclusive apresentados agora há pouco pelo novo relator, o deputado Cláudio Cajado, de interesse da oposição, né, do partido do senhor, o PL, de partidos do Centrão e até da base aliada ali que compõe a esplanada dos ministérios. Olha, primeiro esclarecer, para a gente votar alguma coisa é importante ler o relatório, o Cajado apresentou, retirou essa questão de impedir, né, ou de estabelecer que um parlamentar não pode estar sujeito à investigação. Pelo contrário, no projeto, inclusive, prevê que o STF pode estabelecer, aliás, como já estabelece, medidas cautelares, e isso ocorre indiferente de ter processo ou não, um Supremo que faz, inclusive, pressão no Congresso, e eu realmente não gostaria de ter que votar uma PEC, estão dando até o codinome de blindagem. Na verdade, se for para blindar um deputado, para ele exercer com independência a sua missão, tem até um lado positivo, porque os poderes da República devem ser independentes. Agora, a PEC não impede que um deputado seja processado, mas o Congresso terá que autorizar, e esse foi o texto originário da Constituição brasileira. E porque, curiosamente, só a esquerda está ali no plenário se batendo de maneira dura para que não tenhamos esse tipo de limite para o STF. Porque o STF hoje está agindo de forma politizada, perseguindo deputados. Aliás, é muito curioso a gente ver sempre que se vai discutir essas situações, quem diz, olha, a opinião pública é contra isso e é contra a corrupção. É claro que é contra a corrupção. E quem brada sobre isso deveria ser contra esse governo podre que está aí, que patrocinou essa roubalheira no INSS, que passou a casa de bilhões e bilhões de reais com a complacência e com a participação de membros de governo. Nós temos hoje mais de 60 deputados, parlamentares, senadores de direita sendo processados pelo STF. Então, por isso, é preciso sim votar uma PEC que dê independência ao mandato do parlamentar, para ele agir com independência, não sendo subserviente nem ao governo que está aí, nem ao STF, ser subserviente a quem votou nele, ao povo. Senhores, a pergunta é, a PEC, senhores, é necessária ou é um privilégio? Eu começo com o deputado Domingos Sávio.
Olha, infelizmente, ela está se mostrando necessária porque nós não conseguimos até hoje aprovar uma PEC de minha iniciativa que estabelece com clareza a independência entre os poderes. A nossa Constituição, que tem muita coisa boa, ela não estabeleceu nos seus mecanismos de freios e contrapesos algum limite para o STF. E o STF percebeu isso, principalmente através de ministros como Alexandre de Moraes, para os quais vale a vontade dele e não a lei, e agora o Dino da mesma maneira, e esses ministros começam a fazer perseguição política descarada, perseguição política afrontosa, e a ponto de, inclusive, antes mesmo de matérias serem votadas na Câmara, eles já começam a dizer, nós vamos declarar inconstitucional, como anistia, por exemplo, que nós temos que votar e que a Constituição é clara, dizendo que é prerrogativa do Parlamento. E eles começam a ameaçar deputados, que se o deputado votar a favor da anistia, se porventura até algum parente dele tiver algum problema, eles vão perseguir. Isto é ditadura da pior espécie. Então é preciso, sim, botar um limite nesses abusos do STF. Agora, eu entendo, volto a dizer, que o ideal para o Brasil é que deputado tivesse o mesmo foro que os demais cidadãos, porque deputado não é melhor do que ninguém. Nós somos empregados do povo, deveríamos ser julgados na primeira, na segunda instância, só que hoje um deputado é julgado só no STF. E se o STF resolver perseguir o deputado, como fez com o Bolsonaro, o destino do deputado, especialmente se ele for de direita, com esse atual STF, com essa primeira turma, é cadeia, por ele ser de direita. Então é por isso que a gente tem que tomar algumas providências para garantir, sim, independência entre poderes, mas não privilégio, porque privilégio eu não concordo. Deputada Tabata. Toda vez que o bolsonarismo... Opa, perdão, veio um pouquinho atrasado. Toda vez que o bolsonarismo se une ao Centrão, tem uma coisa que acontece. Vem a roupagem ideológica, vem a justificativa para enganar o povo. Mas, no fundo, é corrupto se beneficiando. É isso que está acontecendo. Se juntaram para dizer, estamos aqui para defender a liberdade de expressão. Eu também defendo a liberdade de expressão. Então, vamos olhar para o caso concreto, vamos ser pragmático aqui. Até 2001, de fato, para você abrir uma ação penal, um processo contra o parlamentar, o Congresso tinha que autorizar. Vamos olhar para os dados, vamos ver o que aconteceu. O STF pediu essa autorização para abrir uma ação contra um parlamentar 253 vezes. Sabem quantas vezes o Congresso deu autorização? Apenas uma. 253 processos que não eram por conta de liberdade de expressão, era crime, era corrupção. O Congresso se uniu para proteger os seus, autorizou a ação apenas contra um. E aí por isso, gente, que a lei foi evoluindo, porque o povo está cansado de impunidade. O deputado falou aqui do escândalo do INSS. Eu sou a primeira pessoa a bater na tecla e dizer, tem que prender, tem que olhar no governo Temer, no governo Bolsonaro, no governo Lula, quem participou desse crime nojento do INSS tem que ser preso. Mas sabe o que é que vai acontecer com a votação que a gente está tendo aqui? Não vão conseguir sequer abrir ação. Vamos supor que a Polícia Federal continue o seu trabalho e, se Deus quiser, encontra os políticos que estavam atuando no escândalo do INSS. O que vai acontecer? Vão pedir autorização da Câmara. Posso abrir essa ação contra esse colega de vocês? Detalhe, até 2001 não era votação secreta. A população poderia pelo menos pressionar. Agora vai ser secreto. E aí eu sei qual que é o final, porque infelizmente eu sei como está a nossa política. Vão dizer, não vai ter ação contra quem roubou no INSS, não vai ter ação contra quem tentou contra a nossa democracia, não vai ter ação contra quem desviou emenda, contra quem roubou, contra quem está trabalhando contra o povo brasileiro. Não vamos cair nessa. O discurso é sempre bonitinho, sempre falam de liberdade de expressão. Mas, minha gente, no final das contas, é uma parcela da política se unindo para se proteger, para manter a impunidade desse país, que sempre é muito grave e agora ameaça aumentar. Deputado, em 2001 foi aprovado o pacote ético que criou as regras que estão em vigor hoje. Era o momento que o Congresso tentava recuperar a sua credibilidade depois de uma série de escândalos. Mas o pacote atual, o projeto atual, é mais amplo do que aquele de 2000, do que era antes de 2001. E prevê, inclusive, incluir presidentes de partidos entre os beneficiados, entre aqueles que não poderiam ser investigados sem autorização do Congresso Nacional. Na sua avaliação, essa é uma boa medida ou isso não acaba incentivando mais a farra do uso do dinheiro partidário, do fundo partidário? Olha, Pedro, primeiro eu reitero a minha posição. Eu continuo defendendo e vou lutar. Espero até que a colega Tabata e a esquerda compreendessem isso e nós acabássemos de vez com o chamado foro especial ou foro privilegiado. Ainda que você colocasse os deputados para ser processados no Tribunal de Justiça, né, ou na Justiça Federal, o certo é que você ter deputados sendo processados no STF está gerando essa situação de escancarada perseguição
ideológica. Agora, eu entendo que não devemos incluir, além de parlamentares, que esses precisam sim de ter a sua independência para votarem de acordo com a sua consciência, prestar esclarecimento à população e não estarem sobre a pressão de um outro poder querendo impor. Por que nós votamos, e é até bom eu fazer a comparação, por que nós votamos emenda impositiva? Para ficar livre do jugo do Executivo, negociando o dinheiro do orçamento e dizendo, se você votar comigo, se você estiver do meu lado, você leva dinheiro para atender as demandas da população que você representa. Se você é de oposição, você não leva dinheiro para a população que você representa. O seu eleitor fica prejudicado. Essa chantagem sempre foi escancarada. O mecanismo, o remédio que se encontrou foi estabelecer, olha, tem que ter emenda impositiva com muita clareza de ser fiscalizada. Eu sou contra as demais emendas, muito menos emenda de relator ou emenda secreta. Agora, hoje o STF está numa posição em que o parlamentar é pressionado, mas eu entendo que deve ser só o parlamentar e, pelo que eu ouvi do relator, ele teria já retirado essa questão envolvendo outras figuras. Pessoal, a gente tem que sempre entender qual que é o discurso, qual que é a narrativa e qual é a prática. Historicamente, eu também sempre fui a favor da gente acabar com o foro privilegiado, porque mais privilégio para político nunca ajudou o nosso país. Mas vamos ver na prática. Os mesmos parlamentares que sempre discursaram dizendo que eram a favor de acabar com o foro privilegiado, hoje, nessa noite, nesse instante, estão votando para quê? Para ampliar o foro privilegiado, para trazer os presidentes do partido. Eu sei que o nosso Brasil está dividido. Eu sei que a gente está polarizado. Isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a superar. Mas não vamos deixar que a polarização segue a gente, emburreça a gente. Isso é preto no branco. É você entender. A gente quer mais gente com foro privilegiado, sim ou não? É isso que está em debate. A gente quer que o Congresso possa evitar qualquer ação contra qualquer parlamentar, mesmo que seja por corrupção, mesmo que seja por assassinato. É isso que está na mesa. Aqui não deveria ter espaço para esquerda ou direita, para Lula e Bolsonaro. Muitas questões tem, nessa não. Aqui a votação é, você é a favor ou não de mais impunidade? Você é a favor ou não de combater a corrupção? E para finalizar, você é a favor ou não desses privilégios que encastelam a política brasileira e a população cada vez menos representada e mais desacreditada? Eu queria aproveitar a oportunidade da presença dos deputados também para fazer rapidamente uma pergunta sobre a questão do PL da anistia. Olha, veja bem. Qual era a prioridade nossa do PL, número 1, desde o início? Todos vocês da imprensa sabem disso. Sempre. A anistia. Nós estamos, sim, votando uma PEC que estabelece um pouco mais de segurança para o parlamentar votar, e eu espero que até isso ajude o parlamentar a compreender que não é possível ele continuar sendo refém de um STF ideológico que mantém inocentes na cadeia, pessoas idosas que não têm nenhum antecedente criminal, que não cometeram crime algum, por terem apenas uma opinião diferente do que é do agrado deles, ou do PT, ou da esquerda, ou do atual governo. A anistia é humanitária, é necessária, não é apenas para o Bolsonaro, são milhares, são centenas de pessoas injustamente presas e ela só tem um recurso, recorrer ao Congresso. E vou, antes que digam o contrário, é prerrogativa do Congresso. E o artigo 5º, hora nenhuma, fala que não se pode dar anistia para os tipos de crimes que lá foram acusados e condenados. Eles foram condenados por crimes e nenhum deles são considerados crimes hediondos, que são os únicos que não cabe anistia. Portanto, cabe anistia e o Congresso tem prerrogativa e devemos votar amanhã a urgência e depois discutir o mérito com mais calma. A senhora concorda, deputada? Discordo completamente, gente. O Congresso brasileiro está vivendo uma outra realidade que não é a do povo. Eduardo Bolsonaro está lá conspirando contra a gente, está traindo a nossa pátria. O que o Congresso faz? Dá a ele uma liderança. Para quê? Para poder continuar recebendo o nosso dinheiro para estar nos Estados Unidos atuando contra a gente. A população brasileira é contra a anistia. A população brasileira, em sua maioria, quer que a gente vire essa página, quer que a gente possa
possa falar de outras questões. Você dá impunidade para uma pessoa condenada, falando aqui do Bolsonaro, porque tentou, porque não respeitou o resultado da urna, porque não entendeu que perdeu a eleição, é você ir na contramão do mundo, do nosso futuro, da nossa prosperidade, mas é mais uma vez para dizer que o Congresso brasileiro não sabe como pensa a sociedade, não está antenado ao que dói de verdade na pele do nosso povo, então eu estaria aqui lutando contra. A gente deveria estar votando, não é PL da anistia não, é Plano Nacional de Educação, é PEC da Segurança Pública, é reforma do imposto de renda. Tem muito problema para resolver, tem muita gente querendo trabalhar, mas infelizmente tem mais gente ainda para atrapalhar hoje em dia.